Nós estamos aqui entrevistando o André York, da rádio Banda B de Curitiba. Além das séries Narrador e Repórter Esportivo, o Arremate Final apresenta áudios com gols narrados por profissionais das grandes emissoras dos grandes centros do país. Como é que surgiu essa ideia? Falar dos gols da rodada é bem gostoso, é bem tranquilo. Isso foi criado em 1995. Não era um programa com gols, assim, mas a ideologia de gols da rodada começou aí quando o Jacques Santos, o meu irmão, ele não era narrador de futebol, ele era plantão e apresentador em uma emissora de rádio no Rio Grande do Sul. Ele trabalhou em 1995 na rádio AM 1470, fica no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Fica ali 40 quilômetros de Porto Alegre. Lá ele criou maior rede de escuta nacional e internacional. A vinheta que nós utilizamos até hoje, a vinheta curtinha, é daquela época. Depois eu mudei ela, coloquei os narradores, depois dela eu acrescentei isso, né, na vinheta da maior rede. Começou por aí em 1995, a maior rede. Os primeiros registros de gols já veio aqui em Curitiba, quando nós, CBN FM, Banda B AM 550, era uma rádio só, a FM transmitindo 90.1 e a Banda B 550. 1997. Começou o Jacques, veio pra cá, já era daqui, mas foi, voltou. E ele e o Paulo Sérgio Debes, que a gente citou, eles queriam ilustrar um pouco o programa de resultados, que já era o Arremate Final, começaram a gravar gols de vez em quando. Gravavam gols ali, direto de um rádio, ondas curtas mesmo, eles gravavam. Imagine só, né, a qualidade não era boa. A internet estava engateando ainda, então foi assim os primeiros registros, mas não era essa coisa que é hoje, os gols da rodada. De vez em quando colocava um gol lá do Oscar Ulisses, até porque era CBN também, fazia parte da rede, né? Mas colocavam também outras emissoras de rádio. Sempre tentando eliminar aquela coisa chata, resultado dos próximos jogos, né? Então o remate sempre foi assim. Então o embrião é esse, Paulo Sérgio, Jacques Santos lá com os primeiros registros, eu como ouvinte adorava aquilo ali. Depois em 1999, que foi o ano que eu entrei pro rádio, e na Banda B, eu passei a ser produtor do Arremate, o Jacques ainda apresentando o Arremate Final, o Jacques Santos, eu como produtor junto com o Paulo Sérgio e o Rafael Piataro, começamos a coletar esses gols aí do Campeonato Paranaense. Aí começou a ficar mais forte. Os gols, bastante gols, só que não durou muito, porque ainda tecnicamente era ruim os áudios. Eu comecei a puxar por telefone, já era melhor do que pegar pelo rádio, né? Mas ficava aquele som de telefone. A conta, quando veio também, a bronca foi bem grande, né? Mas eu já imaginava que com a internet seria excelente, mas ainda não dava. A gente parou lá em 2001, 2002 com os gols da rodada devido a essa deficiência técnica, e a gente não tinha nenhuma exigência disso, era uma criação nossa mesmo. Então não tinha essa exigência de que os gols da rodada teriam que ter todos os dias, né? E aí o Jacques largou a apresentação do Arremate porque ele apresentava antes do jogo, intervalo de jogo, e depois do jogo fazia 10, 12 horas. Então começou a ficar meio largado a produção, e nós também tivemos outras responsabilidades dentro da rádio. Eu comecei a apresentar um programa que se chamava Resumo Esportivo, e esse programa ele era mais para encher horário mesmo, né? Mas tinha que fazer. Então esse programa, mas era bem legal. Colocava os principais fatos da semana, resumo esportivo. E o Jacques se tornou narrador de futebol depois de um tempo. Narrador de futebol. Então parou de ser plantão, ainda apresentava um programa que tinha à noite lá, era apresentador e narrador de futebol. O Arremate Final ficou abandonado, porque eu estava apresentando o resumo esportivo. Todo mundo um dia apresentava o Arremate. O Arremate era um programa que não tinha dono mais. E voltou a ser aquele programa só de resultados, só de próximos jogos e coisa e tal. Tinha uma pessoa que também fez parte da maior rede de escuta. Hoje ele é um grande narrador de futebol, ele trabalha na Rádio Guaíba de Porto Alegre, mas foi rádio escuta também da maior rede. E ele estava começando como narrador, mas foi por pouco tempo quando eu comecei. Ele me ajudou bastante quando eu comecei lá, foi um parceirão. É o Jacir de Oliveira. Então os gols paravam por dificuldades técnicas, já tinha internet, mas poucas rádios tinham som na internet, era uma coisa bem complicada assim. Nós não estávamos também adaptados ainda à internet. Já tinha, mas nós, a Banda B não estava bem adaptada, demorou um pouco para se adaptar a essa rede. Abandonado o Arremate ficou durante anos. Que me perdoe aqui alguns apresentadores do Arremate, mas ele era um programa para encher lá no final mesmo os resultados.
Então eu apresentava o resumo esportivo e fazia reportagem de automobilismo, né? Então eu não me preocupei muito, mas eu sempre imaginava, puxa, o Arremate é um filé legal, fazer um programa diferente. Só que em 2005 eu saí do esporte da Banda B, foi o pior momento que eu passei no rádio, na Rádio Banda B, dentro da própria Banda B, eu passei um momento muito ruim. Eu saí em 2005, eu acho, passei a ser repórter policial, saí do esporte. 6, 7 meses eu fiz reportagem policial nas ruas da cidade. Fiz o meu trabalho, já tinha um pouco de experiência, fui bem, mas de repente me pediram para eu sair da equipe de jornalismo policial, até hoje eu não sei muito bem porquê. Então eu fui convidado a se retirar e voltar para dentro da rádio, só que voltar como operador, coisa que eu iniciei lá na Banda B, como rádio escuta e operador. Não desmerecendo essa função, porque aliás eu faço ela também até hoje. Eu não aceitava aquilo ali, né? Mas eu precisava do emprego. Só que o Marcelo Ortiz, o coordenador de esportes, ele lembrou na hora, puxa, você era repórter do automobilismo, já volta fazendo aí automobilismo. Então eu já voltei pro ar, né? Fazendo o automobilismo. Mas como operador tal, é bem complicado a minha volta das ruas para dentro da rádio. Então um dia eu tive que me apresentar para o Marcelo Ortiz, o nosso coordenador, e disse para ele, olha, eu gostaria de mais uma chance como apresentador, eu apresentava tal, eu gostaria de mais uma chance, e o arremate final ele está meio atirado lá nos finais, lá não tem apresentador tal, puxa, me dá uma chance para eu apresentar o arremate. E ele me escalou, logo no próximo final de semana ele me escalou. Eu fiz o arremate, já estava com tudo na cabeça, já tinha uma qualidade técnica bem melhor dentro da rádio, já tinha mudado a sede da rádio. Eu coloquei em prática tudo aquilo que a gente imaginava que um dia poderia ser o arremate final, hoje com a tecnologia de hoje e tal, e a internet. Coloquei os gols da rodada, todos os jogos, naquele final de semana, fiz o programa, ele teve uma repercussão incrível. Na segunda-feira o Marcelo Ortiz veio até mim e disse, olha cara, eu vou ter que te efetivar como apresentador do programa, porque só você sabe fazer esses gols, gravar e editar tal, fez umas edições legais e deu repercussão boa, então você vai ter que ser o apresentador oficial do arremate. Então tô lá, eu acho desde 2005, apresentando o arremate final, e aí que surgiu as séries também, coisa e tal. Eu criei com o tempo aquela vinheta que, para quem conhece o programa já, é uma vinheta de abertura, a maior rede de escuta nacional e internacional, aproveitando aquela vinheta antiga de 1995, que é bem legal. Só que agora, nesses últimos anos, com os principais narradores depois colado, citando a Rádio Banda B. Isso era um fruto já de gravações que eu tinha nos arquivos, de que eles já davam esse toque para a Banda B, sabendo que rodavam os gols aqui na Banda B de Curitiba. E também criei quando apita o árbitro, o narrador diz, apita o árbitro, Grêmio 0, Corinthians também 0, né? Aquele resultado final do jogo, eu fui juntando todos os resultados principais, e eu faço isso também, é uma criação minha. Aproveito aquela saída de jogadores também, aqueles áudios. Depois veio as séries, até chegar nessas entrevistas com narradores, como já citamos aqui. Um quadro que eu criei também e uso bastante no arremate final e em outros programas aqui da Banda B também, se chama O Som do Rádio. Ele coloca no ar episódios históricos que foram notícia através do rádio, arquivos. No arremate eu tenho total liberdade. Sou eu que faço as edições, sou eu que estou operando a mesa do programa. Isso não é egoísmo, não, é necessidade mesmo. Hoje na rádio eu sou plantão esportivo, muito raramente eu vou ao estádio como repórter, até não gosto muito, mas é legal de vez em quando. Eu produzo comerciais, apresento eventualmente outros programas além do arremate, mas o arremate final é isso aí. Jaque Santos, Paulo Sérgio, André York, desculpe, eu acho que já falei demais.